Janete. Cristiana de Freitas. Eu sou a Cláudia Cabral. Rodrigo Silva. Thaís de Freitas. Araguaí. Pex. Sandra Antunes. Estia Tenfus. Danila Pinheiro. Newton Malvese. Regina Sheida. Meu nome é Araguaí Garcia, Araguaí, pássaro d'água. Eu sou artista plástico. Olha, eu tenho uma paixão por Rio Preto, né? Rio Preto é a minha terra escolhida, assim. Eu não nasci em Rio Preto, mas parece que sim, né? Para mim, assim, no meu coração, Rio Preto é a minha cidade. Eu até gosto de parafrasear a Cora Coralina. Eu gosto de viver em outros lugares, já morei em muitos lugares, outros países inclusive, mas eu gosto de voltar para Rio Preto. Eu sempre gostei de pintar, sempre fui o artista da escola, o artista da classe, o artista de casa, e aí eu comecei a sonhar um dia ser artista. Chegou na hora de prestar um vestibular. Eu prestei vestibular de arquitetura, porque a arquitetura é uma coisa muito próxima de escultura. Então, quer dizer, eu acho que é mais escultura do que qualquer outra coisa, a arquitetura. Quando acabei deixando a arquitetura, né, para tentar trabalhar fazer vitrine em São Paulo, eu fiquei fazendo vitrine há algum tempo e era uma coisa que dava muita vazão para esse meu lado de criar, de inventar, de fazer imagens, né? Depois expondo, e eu já estava expondo, eu já fazia exposições da minha pintura e eu acabei fazendo a Faculdade de Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas, que era o que tinha aqui por perto, porque eu já estava morando em Rio Preto. E aí foi assim, e aí eu virei artista plástico mesmo. A técnica vai ser acrílico, pintura mesmo, acrílica. A minha inspiração, a primeira, foi uma perua. E aí eu imaginei uma figura, assim, sabe, bem extravagante, que ela, vamos dizer assim, ela sai para fazer compras e ela tem aquele jeito de viver que é bem solto e bem amorosa, né? Porque eu tenho essa imagem da perua e ela tem um lenço que ela passa pela cabeça e ela amarra esse lenço mesmo, como se ela estivesse protegendo o cabelo. E esse lenço tem uma outra história, porque ele tem uma padronagem que aí essa padronagem ela se transforma num presépio. Então, ela, visto de trás, é um presépio, né? Que o presépio é a inspiração por causa do fim de ano, está chegando, então eu quis fazer isso. Eu gosto de presépio. Obrigado sempre, né? Obrigado. Obrigado é uma coisa que eu falo sempre de coração mesmo. Eu sou a Cláudia Cabral, artista plástica aqui de São José do Rio Preto. A minha formação foi mais na parte de decoração. Eu fui decoradora por 20 anos, tive uma loja de decoração, de projetos, né? Por 15 anos, me casei, me mudei para Rio Preto, mas chegando aqui fiquei um pouco sem fazer nada, já comecei a ficar incomodada e fui fazer um curso de pintura. E no primeiro trabalho que eu fiz, eu me apaixonei.
me apaixonei muito, né? E comecei a trabalhar sem parar, sem saber para onde que iria todo aquele trabalho que eu estava executando, não me preocupava com isso. E aí eu desenvolvi, né? Eu fiz um cursinho de 2 meses e depois eu fui desenvolvendo as minhas técnicas, fui fazendo meus experimentos e não paro até hoje. Até hoje eu faço experimentos, né? Eu gosto muito dos efeitos de envelhecimento, que marca o tempo. Gosto muito dos efeitos de ferrugem, que também é marcas do tempo. Mas nesse projeto eu estou fazendo um outro tipo de pintura, que é mais um romântico. Tem uma pegada contemporânea, mas é mais romântico, tem mais figuras. Mudou bem o meu trabalho, as cores que eu uso, tá bem diferente. Eu estou dando um descanso do meu e estou fazendo uma coisa mais prazerosa, assim, com as cores que eu nunca uso, né? É importante porque é um trabalho que vai ser muito visto, né? Vai ser muito visto. E o artista gosta de ser visto, né? A gente trabalha para isso. Um trabalho que fique guardado não tem vida, né? A minha inspiração, o coração para mim, ele me mostra. Quando eu olho para um coração, eu penso em vida e em amor. Então eu quis fazer alguma coisa que unisse essas duas coisas. Então, amor à vida. E eu estou colocando assim, primeiro as cores alegres, né? E depois eu vou começar a entrar com elementos que lembre a liberdade, que são os pássaros, as flores. Só vai ter informações de algo que nos remeta à felicidade. Essa foi a minha inspiração. Amor à vida. São várias técnicas. O começo da pintura, eu estou trabalhando com uma tinta acrílica, né? Ela é ecológica, à base d'água. E eu estou fazendo um fundo colorido e depois eu vou vir colocando os elementos que na hora vai surgindo. Eu não sei, assim, eu não vou seguir um risco, um desenho. Eu estou deixando bem a la prima. Então eu vou começar depois a entrar com os pássaros, depois eu vou entrar com a vegetação e depois com as flores. É uma coisa eu sei que eu quero colocar. Eu quero colocar uma gaiola vazia com a janelinha aberta. Vai ter pássaros, mas estão todos abertos. Seja feliz. Agora. Cristiana de Freitas, artista visual. Eu tenho uma trajetória, assim, eu brinco que ela é multifacetada, porque eu sou formada, eu fiz bacharelado em escultura em Curitiba, mas eu comecei minha faculdade muito antes. Eu comecei fazendo artes plásticas na FAAP. Aí eu tranquei, eu passei um ano na UFO fazendo artes plásticas também, e só depois eu fui para Curitiba. E depois de formada, eu passei um ano trabalhando com restauração em Salvador e me especializando e fazendo uma pós em restauro de obras de arte, né, de bens móveis. Então eu tenho uma formação assim eclética. E eu procuro resolver o meu trabalho assim, a partir de uma ideia. Após a ideia, eu vou ver qual que é a técnica que se adequa a ela, qual é o caminho a seguir. O projeto Arte por Coração, ele tem uma importância bastante pertinente no momento, que é levar a arte para a rua, já que as pessoas estão impedidas de ir aos lugares ver. Independente da época de quarentena, que é o momento que a gente vive, ter a arte na rua, no seu cotidiano, no seu olhar direto, é muito importante para a formação do cidadão. Você só aprecia a partir do momento que você tem a oportunidade de estar perto, de conhecer. Ultimamente eu tenho desenvolvendo um trabalho
que eu trabalho usando o desenho cego. O desenho cego é uma técnica que você desenha olhando para o modelo, sem olhar para a superfície onde você está fazendo o desenho. E isso permite que você observe o mundo com mais profundidade. A gente passa a observar as coisas realmente como elas são e não como o cérebro da gente acha que elas são. E a partir disso, eu passei a fazer vários desenhos de pessoas, né? E nesse momento de quarentena, onde as pessoas já vivem olhando só para o celular e todo mundo de máscara, ninguém está muito olhando o outro. E aí eu quis olhar para essas pessoas e eu fiz as pessoas representando todas as pessoas da cidade, né? Toda uma população que está escondida atrás da máscara. Então eu usei isso e vou transformar esse desenho de observação, desenho cego, em pintura. Tudo vai passar. Meu nome é Danila Pinheiro, sou artista plástica e arte educadora e trabalho com artes desde os meus 15 anos de idade. Eu sou cria de Rio Preto, nasci no centro da cidade, ali na Pedro Amaral, e a arte sempre me acompanhou desde pequena, através de incentivos dos meus pais, em colocar para desenvolver esse lado que eles viam que era mais, né, aflorado em mim e em minha irmã, que também é artista plástica. Eu fui desenvolvendo aos poucos, né, conhecendo, trabalhando em ateliês da cidade e quando eu resolvi uma profissão, eu resolvi pela arte. A exposição Arte de Coração é muito importante para mim, já é a 4ª parede que eu participo, eu já tenho uma bagagem das paredes. Eu comecei em São Paulo, eu já fiz bola de futebol, já fiz emoji, já fiz orelha e todas elas têm um intuito muito grande por trás, né? Sempre ou aproximar as pessoas da arte, que acaba sendo uma arte pública, ou trazer algum intuito para chamar a atenção para algo importante, como por exemplo o Ear Parade que eu participei, que eram as orelhas, onde tinha o objetivo de chamar a atenção das pessoas para as deficiências auditivas e um resultado com leilões importantes para arrecadar verba, para campanhas importantes nesse sentido. Então as paredes sempre trazem algo que canaliza, além da cultura e da arte em si, canaliza coisas boas, né? Além dessa aproximação do público que é super interessante na parede. Como eu já fiz várias, eu procuro canalizar o título da obra, né, com aquilo que a gente está movimentando no momento. E nada mais da pintura de um coração, eu resolvi fazer corações, né, para trazer o amor à tona, para a gente saber que hoje o que é mais importante é o amor, seja ele de qualquer forma. Então a minha arte é uma mão com um coração e é super colorida, no meu estilo multicolor, super contemporâneo, despojado e que traz essa mensagem super rápida, né? A pessoa vai olhar e ela vai sentir o desejo de fazer um coração também. A técnica é o meu estilo que eu chamo de multicolors, que é o acrílico espatulado. Não utilizo pincel, eu utilizo spray e a espátula para fazer os movimentos, luz, sombra e uma composição de cores que chama bastante atenção. Uma palavra de inspiração, inspirada, né, nesse evento maravilhoso, que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Não tem frase melhor do que essa. Meu nome é Germana Zanetti, eu sou arquiteta e artista plástica. Bem, eu nasci no mundo das artes. Minha mãe é professora de educação artística e eu sempre fui ligada às artes. Escolhi fazer como formação arquitetura, fiz na faculdade de Campinas, na Apucamp, FAUPCamp. Tenho 30 anos de formada de arquiteta, desenvolvo trabalho no escritório Zanetti Madi, ateliê de arquitetura, com meu sócio Leandro Madi. E a gente
está aí fazendo vários projetos pela região e pela cidade. Nas artes plásticas, eu desenvolvi uma série que se chama Marias. É uma série onde eu trabalho com um lado feminino, colorido, o lado de formas, com muita energia. Adoro trabalhar nesse universo feminino. E as Marias, cada dia que passa, elas vão tomando vida, né? As pessoas vão se identificando. Eu conheço uma Maria, eu quero uma Maria, essa Maria parece comigo. É muito louco isso tudo. Eu escolhi trabalhar com esmalte sintético à base de água, brilhante, porque ele é uma tinta que dá uma aderência e eu não perco a cor nele, porque a intensidade da cor do meu trabalho é bem grande. E eu tenho já habilidade em trabalhar com acrílico. Essa foi a técnica que eu escolhi. E esse trabalho nas artes plásticas me complementa, assim, total, como ser, como pessoa e como um propósito de vida, assim. Na arquitetura, o propósito é fazer as pessoas viverem felizes nos seus espaços. E nas artes, o seu propósito é emanar boas energias e colorido e uma mensagem super positiva das Marias. E falando em mensagem positiva, Marias, porque Marias é um nome bíblico e todo mundo se identifica. E assim, sou muito realizada como arquiteta e artista plástica. A inspiração foi o próprio coração, né? Então, assim, a mensagem que a Maria quer passar nessa exposição do coração é o abraço. É o abraço que a gente está precisando de ser humano, esse abraço quente da mãe, da Maria, dessa energia, dessa sinergia, na verdade, que a gente está precisando muito nesse momento. Quando eu fiquei sabendo da exposição Arte de Coração, logo me inspirou, assim, coração é uma coisa que inspira naturalmente a gente, né? Então, o que me inspirou nesse trabalho, eu fiz a Maria abraçando os seus filhos. E a mensagem desse trabalho do coração é que nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que, assim, tá querendo muito abraçar. E eu acho que o mundo precisa, de fato, desse abraço dessa Maria, desse abraço pessoal, humano, né? É essa mensagem que eu quero passar com o meu projeto. Amor. Amor, amor e amor. Muito amor no mundo. Meu nome é Estia Tenfus, eu sou artista plástica, formada pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Eu, desde criança, gosto muito, sempre o que me encantou, inclusive desde a época de escola, foram as atividades artísticas, tá? As atividades de pintura, de desenho, tudo isso sempre me encantou. Aí eu acabei fazendo faculdade de artes plásticas. E desde então eu comecei a dar aulas e fazer exposições paralelamente. Depois já faz quase 10 anos que eu parei com as aulas para me envolver mais com as pinturas, esculturas, trabalhar no ateliê, realizar projetos. Enfim, estou sempre nessas atividades artísticas. Já faz uns 8 anos, se não me engano, que eu me associei à CIRP, né, que é uma instituição idônea que esse ano está fazendo 100 anos. Uma instituição absolutamente sólida na nossa cidade. Isso é uma alegria para mim fazer parte, porque a CIRP, assim, eu sinto a CIRP como uma mãe pra gente. Ela está sempre do nosso lado, ela está sempre nos ajudando, nos auxiliando em tudo que a gente precisa. Eu entrei desde quando não era núcleo de economia criativa, era o núcleo da cultura. Depois veio se tornar núcleo de economia criativa, foram outras atividades agregadas. E a importância de participar de uma atividade agora promovida pela CIRP, que é minha mãe, não tem tamanho, é uma alegria, uma honra imensa. Especificamente para a pintura desse coração, dessa atividade, eu contei com a textura que foi informado para a gente que teria esse volume do coração. E então, usando essa textura, eu vou aproveitar para fazer uma técnica de espatulado.
Então eu vou pegar a tinta e fazer uma atividade, um abstrato colorido na técnica do espatulado. Eu gosto de trabalhar muito com estampas. Então eu excluí a parte do desenho e eu estou trabalhando com a multiplicidade do colorido. Então eu vou trabalhar a combinação de cores nessa estamparia, com essa técnica. Eu acho que a gente tem que ter pensamento positivo, a gente tem que ter uma alegria de viver mesmo, tentar enxergar o mundo do lado bom, porque tudo tem um lado bom. Meu nome é Newton Malvese, eu tenho um comércio, tenho uma indústria e também sou artista plástico. Eu sou formado em matemática, telecomunicações, áreas de exata, muito exata. E eu tinha uma matéria, eu me recordo que eu tinha uma matéria chamada desenho técnico, que eu queria virar de ponta cabeça quando era hora dessa aula, sabe? Porque era uma coisa que, por que eu estou fazendo isso? Eu tenho 2 filhos e eu vejo às vezes eles questionarem por que eu tenho que aprender isso, por que eu tenho que aprender aquilo. E hoje o desenho técnico é a base, literalmente a base do meu trabalho. Minhas últimas exposições foram esquadro, compasso, né? Estéticas sonoras, que aí a gente já ligou, mas todas elas usam esse equipamento que na minha adolescência eu não gostava tanto. Eu comecei minha trajetória no ano de 2000. Meu trabalho, só para vocês saberem mais ou menos, ele é feito, na época era muito volumetria, eram cubos ou prismas, né? Aí prisma é mais legal, porque o cubo, na verdade, ele tem todos os lados iguais, o prisma ele pode ter um lado maior. Foi uma coincidência, na verdade, eu não me colocava como artista plástico de jeito nenhum, foi uma brincadeira. Enviei uma obra, um trabalho meu, para uma empresa lá em São Paulo, né, que ela fornecia produtos para a gente, sem saber que essa empresa era afiliada a uma das maiores distribuidoras de artes desse país até hoje. Então eu fiz essa reciprocidade, mandei para lá e nessa brincadeira me liga o dono dessa empresa, que na época eu admirava muito o trabalho deles, sempre ia na feira, sempre ia primeiro lá, porque lá era legal. Ele pergunta para mim se eu tinha uma coleção de quadros para apresentar para ele. E eu não hesitei em falar, eu tenho uma coleção, eu não tinha essa coleção. Mas eu fiz ela em 20 dias e em 20 dias apresentei para ele, lá na empresa dele. E dali nós começamos a expor nas gift fairs de São Paulo. Depois disso eu continuei, né? Aí a Globo comprou toda a minha produção no ano de 2003. Todos assim, um modelo de cada, porque eu fazia obra em série, sempre fiz obra em série. Sempre acreditei nessa popularização, nesse tipo de divulgação, de você abaixar o custo e colocar mais obras no mercado, mais pessoas vão poder apreciar o mesmo trabalho, às vezes com uma personalização, a pessoa muda a cor, muda um detalhe ou outro, mas o mesmo trabalho. E daí eu tenho uma obra minha que vocês podem ver no filme da Globo, Se Eu Fosse Você, com o Tony Ramos, a Glória Pires, onde eles trocam, né, de corpo. Big Brother 3, se eu não me engano, também foi naquela época, vários programas da Globo, então foi bem legal. Aí eu trabalhei 5 anos, e aí eu parei. E fiquei 10 anos parados, 10 anos, exatamente 10 anos. Depois eu fui a convite do secretário de Cultura naquele ano e de uma importante pintora aqui da cidade, que ficaram me convidando sempre para estar participando, eu fiz uma obra e doei para o projeto Jovem Beethoven Camerata. Foi muito emocionante, até uma coisa muito bacana, porque era uma iniciativa junta com um Rotary Club da cidade que eu conheço, muitos amigos dali, e sei que realmente toda a verba, com certeza, se bobear até mais, foi destinado às crianças para estarem comprando instrumentos e fazendo tudo isso. Aí, depois desse passo, aí eu comecei uma nova carreira, vamos dizer, né? Eu tenho 20 anos de carreira, do ano 2000. Só que, na verdade, produzindo arte, tenho 5 e agora tenho mais 5, de 2015 agora até 2020. Muito bacana dar esse exemplo do que era e do que é hoje, né? E do que a gente pode ser amanhã, né? Nesse aspecto aí evolutivo da nossa espécie humana, né?
Olha, eu acho muito bacana, achei demais isso, né? Porque vamos pegar a nossa arte, vamos colocar nas ruas de Rio Preto, né? Em alguns lugares, para que todo mundo tenha acesso em qualquer hora, né? 24 horas do dia, né? A exposição vai ficar uma exposição aberta por um ano na cidade, eu acho bem bacana. E aqui nós temos, vamos ter 12 corações, então 12 artistas, 12 expressões diferentes dentro da mesma tela, né? Dentro do mesmo espaço, dentro do mesmo volume. De repente uma família passando de carro e a criança, olha mãe, um coração, né? Então isso também eu acho bem bacana. Então é assim, é a síntese da arte popular mesmo, das coisas acontecendo ali na rua, sem você ter que ter acesso a um shopping ou pagar para ir, né? Então isso que me encantou no projeto. Pois eu estou encontrando meus amigos artistas aqui e todo mundo me conhece, me reconhece até pelos trabalhos que eu faço com volumetria, com desenhos sempre simétricos, sempre certinhos, né? Então, quando eu aceitei o desafio, até eu falei, o que eu vou fazer? E eu brinco com o pessoal, falo, não dá um pincel na minha mão, porque eu acho que não vai virar nada, não é por aí minha arte, né? Mas, enfim, é algo que eu estou me desafiando também. Eu vou usar uma técnica muito simples, é uma tinta acrílica à base de água, um rolinho, um pincel e bastante fita adesiva para gerar linhas no coração. Então a minha intenção é que esse coração gere 2 volumetrias vistas através da pintura. Uma onde ele sai do centro e expande lateralmente e outra onde ele sai do centro também e expande horizontalmente, né, com linhas horizontais, né? Então eu vou sair de pequenas faixas e ir aumentando essas faixas para dar um efeito como se ele tivesse, essa é a minha intenção, dar esse efeito. O que eu posso dizer positivamente é o seguinte, tem um monte de frasezinha, né? Busque seus sonhos, corra atrás do que você, tá? Mas tem algo que eu acho muito importante dentro dessa complexidade de correr atrás dos sonhos ou né? Que é você não desprezar, não menosprezar os ensinamentos que são dados na sua vida durante ela toda. Então, nunca questione, simplesmente faça, aprenda o que vier para você. É isso essa mensagem que eu quero deixar. Tudo que cair com você, mesmo que não seja, sabe, muito bom, mas tire o que tem de bom daquilo e guarde no seu coração. Com certeza um dia isso vai ser muito importante na sua vida. Essa é a experiência maior da minha vida, né? Cada um tem a sua, mas eu acho que sempre a gente vai tirar proveito das coisas dessa forma. O meu nome é Wanderson, mas eu sou conhecido como Pex e minha profissão é grafiteiro e artista plástico também, né? Como eu trabalho com grafite, eu sou grafiteiro, eu vou trabalhar, a minha técnica vai ser mesmo latex e spray. Vai ser sprayzão mesmo, grafite rua, arte urbana. Perfeito. Na verdade eu sou pioneiro em São José do Rio Preto nessa arte do grafite, eu comecei a pintar em 94, na época nem existia esse lance do grafite, né? Eu comecei a pintar através do filme Beat Street, né, que eu sou dançarino de break, da Supersonic B-Boys. E aí eu vi um cara pintando com spray assim na época, eu falei, meu, isso é demais isso, eu preciso fazer esse trâmite desse trabalho. E aí na época não tinha esse acesso que a gente tem hoje de comprar o material. E aí eu conversei com meu pai naquela toda situação, que de menor não podia comprar spray, foi lá comprar uns sprayzinhos pra mim. E eu acabei com o muro da casa do meu pai, na verdade, porque eu não tinha noção do que era, e, enfim. Foi meu primeiro trabalho, em 94, e ficou excelente, né? E nessa trajetória toda, a gente foi... Como a gente é do interior paulista, cara, aqui demora muito para chegar a informação, cara. Hoje é muito mais fácil, através da internet e tal. Na época a gente tinha alguns VHS que a gente conseguia. Primeiro de tudo, tinha que dar um trampo para comprar o videocassete, depois você ia pegar os VHS. Então era mais complicadinho para a gente chegar a essa informação da parte do grafite, que é o que eu vivo hoje, né? Do que eu faço.
Mas tive a oportunidade através do hip hop, do break, descer para casa do hip hop, conheci um pessoal lá, fiz algumas oficinas com o Chorão, pegar umas informações e eu consegui, através do finado Banks, o telefone dos Gêmeos, eu consegui trazer os caras aqui em Itaroba na época. A gente fazia uma festa que chamava Happy Power. A gente fez um evento lá no Roller Dance, que só quem é da época fraga qual que é. E a gente conseguiu trazer os Gêmeos aqui em 97. A gente trouxe os Gêmeos e o Viché. Na verdade, eles eram da SA, que é a Sociedade Alternativa. E a gente, nessas ideias todas, eu peguei um pouquinho de informação do trabalho do grafite e estamos na briga até hoje aí. Essa exposição, cara, é excelente. Eu acho que é uma exposição muito massa. Que infelizmente em Rio Preto, cara, eu acho que deveria ter mais dessas exposições. Que a gente sempre vê em São Paulo, nas grandes capitais e tal, essa ideia de você pintar uma peça e essa peça ser exposta na cidade para as outras pessoas admirar a arte. Porque, infelizmente, cara, não só o interior, mas o Brasil em si, ele é muito pobre dessa questão da arte. Muitas pessoas não têm acesso a isso. Então, por isso que eu até me optei um pouco de fazer os grafites na rua, por sempre ser uma galeria céu aberto. A gente levar essa arte para quem não tem condições de ver a arte, de repente, dentro de uma galeria. Em Rio Preto mesmo é complicado essa questão de galeria, que nem tem, né, cara? Se for ver a real, nem tem. Então, essa proposta que a CIRP veio de montar esse projeto, até a questão do coração, que é uma coisa que, é praticamente essa vida, né? Que a gente tem, essa ideia do coração, cara, é excelente. E muito massa estar podendo participar desse projeto. Agradeço desde já a CIRP aí pelo convite e espero que toda a população goste da minha arte, porque na verdade ela vai ser feita de vida para vida. Essa é a situação. A inspiração da minha obra vai ser assim. Devido ao que estamos vivendo hoje, esse 2020 turbulento, complicado, eu também peguei o Covid, passei por uns momentos complicados na minha vida, fui quase a óbito através desse Covid e hoje eu me recuperei, graças a Deus. Então eu vou fazer uma obra em cima disso. Essa vai ser a ideia, passar o que a gente está vivendo, mas buscando dessa pandemia, dessa turbulência, essa questão da vida. A gente fazer toda essa turbulência, fazer a vida sobressair, entendeu? Então eu vou tentar passar isso na minha obra, para que todo mundo vê, porque a gente, independente ou não, a gente não vai esquecer o que aconteceu. Mas através da minha obra a gente vai poder olhar e falar, teve isso, mas também tem isso, que na verdade são os dois lados, e que a galera aí entenda, e eu acho que vai ser legal, massa pra caramba. Bom, cara, pra mim, eu tenho sempre um lema que eu sempre levo comigo: viva mais fazendo arte. Então eu acho isso, pra quem tá começando, pra quem vai começar, pra quem tá em cima do muro, começa ou não começa. Eu queria, faz. Eu tô pensando, faça. Não fique esperando, porque talvez não dá tempo. Vamos fazer? Vamos pintar, vamos dançar, vamos curtir um som, vamos rever a família, vamos trocar ideia, vamos, sei lá, pedir perdão. Porque a gente tá precisando muito de amor, tá ligado? Porque hoje em dia tá meio complicado isso aí. Talvez você dê um rancor com outra pessoa, quebra esse aí, mano. Vai lá, abraça, troca ideia e já era. Então eu quero passar tudo isso aí através da pintura, através do dia a dia. Então o meu lema é: viva mais fazendo arte e seja o próprio amor. Eu sou Regina Célia Sheida de Oliveira, nome artístico Regina Sheida. Sou artista plástica, sou formada também em piano, sou bailarina, mas assim sempre dentro das artes. Na verdade, quando eu saí de casa eu ia fazer arquitetura.
pelo meio do caminho, descobri as artes, fiquei apaixonada, fiquei encantada com a possibilidade de entender de escultura, de história da arte, das artes em geral, mas o que mais me encantou também foi a possibilidade cultural que você adquire, né, na sua experiência dentro da faculdade. O problema é que quando eu cheguei na faculdade, eu esqueci que eu tinha que saber desenhar. E eu sabia desenhar muito, era planta, mas eu não desenhava absolutamente nada, nada. A faculdade foi muito boa, tinha muita aula de modelo ao vivo e todos nós sentávamos em roda de algum modelo e a cada 15 minutos um relógio disparava, que era o tempo que cada aluno tinha para fazer o seu esboço, né, daquele modelo vivo. Enquanto todo mundo desenhava à vontade, eu não saía do dedão do pé da pessoa. Aí descobri que para fazer arte todo mundo já entra lá desenhando. Então eu fui estudar ao mesmo tempo da faculdade, eu fiz aula, quase 5 anos de aula com uma professora extremamente acadêmica chamada Angelina Valdemarim Messenberg, uma ótima professora em Bauru. E aí com isso eu desenvolvi 2 lados muito diferentes. A faculdade extremamente moderna, né? Só que a professora é de desenho extremamente acadêmica. Então, o que acontece? Isso me fez deslanchar. Hoje eu vou do acadêmico até a criação do abstrato, que são coisas muito diferentes, né? Mas que eu consigo fazer esse movimento, que me agrada muito, justamente porque eu não sabia desenho. Então, o legal, eu acho que o mais importante de tudo é a gente trabalhar em conjunto com os artistas da cidade, né? Isso daí você acaba conhecendo seus amigos, né, seus parceiros, você desenvolve também a possibilidade de outras ideias fluírem daí. Então, essa união de profissionais, ela é sempre muito útil. O grupo, quando ele é coeso e ele é bacana e ele está trabalhando todo numa mesma ideia, daí surgem muitas ideias diferentes que podem ser aproveitadas. E eu acho isso daí excelente. Eu sou sempre muito espiritualista, tá? Eu venho já de uma formação espiritualista. Então, eu vou trabalhar, na verdade, sempre eu vou trabalhar em todas as minhas obras, e nessa inclusive, com palavras que levem a pessoa a um estágio melhor. Então, palavras-chaves, né? Palavras de ordem, solidariedade, felicidade, união, alegria. Isso daí é a mote, né, principal, que é sempre que a pessoa chegar perto da sua obra, a leitura dela está pronta para elevar a sua espiritualidade, para dar mais ânimo, né? Para tornar as pessoas um pouquinho mais felizes. E eu vou usar, provavelmente eu vou trabalhar com spray, né? Como desenho de rua, que eu gosto demais da conta. E aí eu vou trabalhar também com a caneta Posca, que é uma caneta ótima para escrita, já que nas minhas obras eu estou sempre escrevendo, né, nelas. Então é assim que eu vou trabalhar. Olha, a arte é muito sublime. Para o ser humano, na sua parte divina, eu acho que a música é uma das coisas mais maravilhosas. A pintura é extremamente prazerosa, a dança é linda, os movimentos de escrita fazem com que o homem transcenda do homem comum para o homem diferenciado. Então, depois da educação, a cultura é a cereja do bolo. Então, está sempre ligado na cultura, vale a pena. Meu nome é Rodrigo Manuel da Silva, né? Mas assino como Rodrigo Silva. Sou artista plástico, né? Primitivo na IFE, né? E eu pinto desde os 7 anos de idade e eu uso muito cores primárias, né? Cores fortes, né? Cenas, arte sacra, religiosa, cenas do cotidiano, campo, né? E eu gosto muito, assim, de cenas alegres, felizes, assim, né?
O meu trabalho é um pouco diferenciado. Eu pinto muito gordinhos, rechonchudos, né? Uns falam que eu tenho a semelhança do Fernando Botero, aquele artista colombiano, né? Mas eu gosto muito de vários estilos, né? E do Silva, tem grandes artistas maravilhosos, brasileiros, internacionais, né? Eu comecei a pintar mesmo já faz uns 14 anos, né? Eu comecei a pintar firmemente, foi de uns 27, 28 anos pra cá, né? E aí um artista viu meu trabalho, né? Os artistas do Supermetivo, né? Falou, Rodrigo, por que você não investe mais na arte? Você leva jeito, né? E aí eu fui começar a participar de exposições aqui em Rio Preto, né, individuais. Já peguei algumas premiações aqui, menção honrosa. Já participei de exposições também para fora do Brasil, na Europa, em Viena, que eu peguei uma pequena medalha de prata, né? Exposições em São Paulo, Canadá, exposição na Itália, né? E para mim é uma honra, né? E eu fico muito feliz com esse projeto também maravilhoso, né? Só tenho que agradecer a todos os coordenadores, né? É um projeto magnífico, maravilhoso, né? Abre aquele leque, aquela expansão, né? Assim, né? Artística, né? Para todos os artistas, né? Só tenho que agradecer, gratidão, gratidão, gratidão mesmo. Muito obrigado. Olha, nos primeiros dias, né, do projeto, me veio uma inspiração tão forte, que é um coração, né? Coração mexe do lado cardíaco, né? Do amor, né? O amor puro, né? Aquela coisa, né? De leveza. Aí eu visualizei 3 corações, um coração maior, né, que é o centro de Rio Preto, que eu vou desenhar, né? Os outros corações menores é o Cristo Redentor, né, da Vila Maceno, e o outro o coração seria a represa municipal, né, que são 3 cartões postais muito fortes da nossa querida São José do Rio Preto, né? Olha, eu pinto muito com tinta acrílica, né? Acrílica à base d'água, né? Olha, a arte, ela nos transmite uma mensagem muito profunda, gigantesca, né? O que a gente pensa, a gente se emociona, né? Assim, né? Então para mim a arte é energia, né? Os próprios pigmentos, né, das tintas, das cores, elas transmitem uma vibração muito grande, assim, ó. Cada cor, cada elemento, o azul, o verde, o amarelo, o branco, né, o violeta, né, são cores bem expressivas, né, que a cor, ela cura, né, é cromoterápica, né. E é mais do que uma terapia, ela ajuda, ela tira do estresse. Cientificamente já é comprovado mesmo pelos cientistas, né? Que a arte cura mesmo, o artesanato em geral, né? Para mim é um grande prazer, uma honra mesmo estar com todos vocês aqui. Só tenho que agradecer a você, a Drica Sanches, a toda a coordenadoria, a vocês também, a todo mundo. Muito obrigado, namastê. Meu nome é Sandra Antunes, eu sou artista plástica, faço escultura também, cerâmica, sou professora de educação infantil. Eu comecei a desenhar quando criança, aí aos 16 anos eu tive uma oportunidade de trabalhar como desenhista. E aí dali eu continuei a pegar outros empregos na área de desenho gráfico, né, que era o que eu fazia. E eu fui trabalhando com as artes plásticas, que é o que eu gosto de fazer também, né? Trabalhar com as tintas, né? Com os pincéis, as cores. E aí eu resolvi trabalhar com a tela, né? Comecei a fazer a tela acadêmica,
com tinta a óleo e com o passar do tempo eu vi a necessidade de eu buscar algo meu, né? Então eu fui experimentar a tinta acrílica, pois ela seca mais rápido e é um material que eu uso muito com as crianças na sala de aula também. É uma experiência única, ímpar, muito bacana, porque ela sai do dimensional para o tridimensional. Então a gente pode ter assim uma perspectiva maior da nossa arte em todos os lados, em todos os sentidos, né? E eu acho assim uma experiência assim que todo artista merece ter. Eu sou mãe de baterista. E então a minha inspiração foi o Evandro, meu filho, que é baterista, e eu busquei instrumentos musicais e também vou colocar na obra remeter aos grandes artistas musicais da nossa cidade, né? Os que já se foram e os que estão aí na atualidade. É esse o meu objetivo com a minha obra. Eu escolhi a tinta acrílica, né, e eu vou misturar a tinta acrílica de parede, que ela é mais líquida, e também a tinta acrílica em bisnaga, que ela é mais pastosa, então aí eu uso a espátula, né? Vou usar a caneta Posca, uma experiência nova, e também um pouquinho de tinta Golden Fix, que ela é dourada para dar um glamour que todo artista merece. Existia uma criança que queria muito ganhar o mundo, pintando, desenhando. Essa criança cresceu. Aqui estou eu. Então, o sonho, ele é possível de ser realizado. Basta a gente ter foco, força e determinação. Persistir sempre, desistir nunca. Meu nome é Thaís de Freitas e a minha profissão, eu sou artista plástica. Bom, eu toda a vida vivi entre lápis, pincéis, tesouras. Desde criança eu tive uma infância muito criativa, eu fui criada na fazenda, sabe, com uma família que me propiciou isso, tanto é que eu tenho uma irmã que também é artista plástica, né? Então, aí depois eu fiz artes plásticas na USP, na ECA. Então, nesse período da ECA foi um período importante para mim, porque eu tinha uma vivência de intuição da arte. Então, na universidade eu tive um outro tipo de bagagem que veio acrescentar aquilo que eu já tinha, que era a vivência e a natureza, né, a necessidade da expressão por meio do desenho, da pintura, que sempre foram os meus meios principais, né? E depois disso eu sempre participei de muitas exposições, fiz muitas exposições individuais, exposições coletivas. Aqui em Rio Preto, eu acho que a minha volta para cá, depois da universidade, foi uma coisa muito interessante, muito importante. Eu cheguei aqui, eu encontrei um meio de artistas que era aquela velha arba, eram aqueles senhores que era até uma coisa gostosa, mas eles tinham um universo muito diferente do meu, né, de referência cultural e de vivência de arte, né? Eles tinham, a maioria, uma formação acadêmica, mas mesmo assim eu gostava muito daquelas pessoas, né, que foram importantes para essa minha volta aqui para Rio Preto, para minha terra. Então isso foi uma coisa muito gostosa. Eu lembro muito bem do Malagoli, que era uma pessoa muito querida, o Silviano Cerqueira, que era um médico, que tinha um trabalho que eu achava lindo, muito espontâneo, que eu acho que poucas pessoas aqui conhecem o trabalho dele, e todos os outros, que assim, o Valdenir, o Sebastião. Então a gente acabou criando um ambiente e os artistas começaram a ir muito no meu ateliê. Era um ambiente muito efervescente de artes visuais.
Logo depois veio a Cristina Bassiti, que abriu a Galeria A2, então foi um espaço efervescente. Então eu tenho uma referência com a cidade muito forte, mas também participei de eventos no exterior, então eu tenho uma premiação muito importante, que é o projeto Galaxy Cultura, que é um evento que aconteceu no MASP, que fez um concurso de arte em parceria com o MASP, e as obras premiadas, elas passaram a fazer parte do acervo do MASP, que é realmente, para mim, foi uma coisa muito importante, uma alegria muito grande. Eu era muito jovem naquela época, então o SESC foi muito importante para a cidade e para mim também. E aí, nesse grupo, tinha a Pi, tinha o Araguaí, tinham muitos amigos, muitas pessoas que aconteciam na cidade. Então foram muitas coisas que eu vivi e tudo isso sempre acrescentou. Agora, tem uma coisa que eu sempre tive, uma referência muito grande com a natureza, com a paisagem, com a vida rural, que é a minha essência, né? Onde eu fui criada, o meu berço. Então, essa é a minha história e a história da minha produção até hoje. Eu acho assim que eu tive muitas exposições interessantes e importantes, mas que, na verdade, a essência é que cada coisa e cada pessoa com quem eu vivi, com quem eu me relacionei, me ajudaram a me tornar a artista que eu sou hoje. Essa exposição, eu acho que é um momento lindo que está acontecendo num período difícil, eu acho, para a humanidade, para todos nós. A gente tem vivido aí um período grande de reclusão, então essa exposição, ela traz uma oportunidade para nós artistas de convivência com os outros artistas, com amigos queridos, e também de levar a produção artística para perto das pessoas, para céu aberto, para o contato direto, para fazer selfie. Hoje todo mundo dá muita importância para o selfie, tem ambientes que a gente não pode fazer selfie. E na rua todo mundo vai poder levar isso para a sua rede social, vai se identificar. Então é aquela coisa da identidade local. E fora que, além de tudo, é a comemoração dos 100 anos da CIRP, que é uma instituição muito importante para Rio Preto. Eu acho que a capivara é o bicho que representa a identidade cultural de Rio Preto. Sim. Quer você queira, quer não, capivara é um bicho gozado, é um ratão, mas por um outro lado, ele tem uma beleza que encanta. Quando você vai caminhar na represa, e é uma coisa que eu sempre fiz muito, desde que minha filha era pequenininha, eu punha uma bicicleta, amarrava uma cordinha no guidão, eu ia caminhando e ela ia pedalando. E a capivara, ela já olhava. E hoje eu vou caminhar adulta, minha filha é adulta, eu vejo a alegria de cada criança quando vê uma família de capivara, então elas querem ver. A gente precisa saber lidar e respeitar. E ela, no fim das contas, ela é o animal que identifica, que é a identidade local. O cidadão de Rio Preto se pergunta, qual é o bicho que você lembra de Rio Preto? Vai falar da capivara, não adianta. E aí eu pensei em colocar a capivara num medalhão, o coração é o medalhão, adornado com as plantas que também são referência da cidade, que são os ipês, né? Cada período a gente tem a florescência de um ipê. Agora a gente está vendo muitos ipês roxos. Eu vou usar uma pintura em acrílico, né? Mas eu quero sempre, como eu tenho uma referência muito forte com o desenho, eu penso em desenho, eu não escrevo, eu desenho. Então, o desenho é a referência, a pintura
É porque eu também penso em criar uma forma de aproximar mais com o público da rua. Porque o desenho, ele é muito mental. Certo. E a pintura, ela é mais sensual. Eu quero convidar todo mundo para participar desse evento da CIRP, para interagir com as obras de todo artista, para aproveitar esses pequenos momentos de alegria, de experiência sensível e de contato com o outro sem ter o contato. É um abraço sem toque.